A paz do Senhor, um abraço para você e a sua família. Faz um esforço para você assistir esse vídeo até o final. Bendito sois vós, você e a sua família, por ter esta iniciativa. Se puder, passe esse vídeo para os seus amigos no Facebook, envia para eles. Compartilhe na sua linha do tempo, envia pelo WhatsApp, grava através de áudio para os seus amigos. Chame a sua família para assistir. Por que muitas pessoas se desviam da fé? Eu quero ler com você a parábola do semeador em Mateus capítulo 13, que diz assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. O versículo 5: E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e a outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Por que é que existe tanta gente desviada? Querido, a gente quando vai evangelizar, ou através de meios de comunicação que hoje são diversos, muitas pessoas confessam que elas estão afastadas ou estão desviadas, elas não congregam mais, não têm mais força e não conseguem se manter na fé em sua casa, em sua residência. Por que então tanta gente se desvia? Primeiro, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia nos diz: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Observe bem, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, dizendo que a pessoa teve um novo nascimento e seus hábitos antigos logo é desprezado, é encostado, não são mais valorizados por aquela pessoa. Ela passa a ter um novo proceder, um novo comportamento de vida, uma nova experiência com Deus, um novo sentido, novos pensamentos. A sua postura agora é diferente porque algo aconteceu no seu interior através do Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Então a questão é o seguinte: nós encontramos muita gente na hora da evangelização dizendo que já foi batizadas, que já se converteram e agora estão desviadas. Não são todos os casos, mas a maioria das pessoas que se dizem desviadas, na verdade, elas nunca tiveram encontro com Cristo. Elas nunca tiveram um novo nascimento. Alguém pode dizer, mas ela quando foi para a igreja, antes de se desviar, ela parou de fumar, parou de beber, parou de se drogar, e agora ela está desviada e está voltando a fazer isso tudo de novo. Outros não voltam a praticar. Mas é o seguinte: parar de beber e de fumar nem sempre significa que houve um novo nascimento. Pela religiosidade, se é possível pessoas mudarem de comportamentos e viver, falar, agir como alguém que teve um encontro com Cristo, sem ter um encontro real com Ele. Por exemplo, existem várias seitas heréticas que não acreditam em Jesus. E a Bíblia, que não acredita em Jesus, não crê que Jesus vem em carne. E a Bíblia diz que quem tem esse tipo de pensamento não é de Deus, não procede de Deus. E dentro dessas religiões que não são de Deus, porque não crê no Filho, as pessoas vão para lá também para de beber, para de fumar, para até de se prostituir. Enfim, depende o porquê, a motivação dessa pessoa, certo?
ela está lá proibida? Ela está lá simplesmente porque leu que não pode? Ou é o Espírito a convenceu a ponto dela não amar mais essas coisas? Já observou que algumas pessoas, quando tem recaído, ela volta a praticar de repente tudo o que ela fazia antes? Pois é, essa pessoa nunca teve encontro com Cristo. Porque se ela tivesse nojo dessas coisas, jamais, num momento de fraqueza, ela ia voltar tão de repente praticar isso. Na realidade, ela estava segurando isso por compreender que essas coisas são erradas, e agora que ela está desviada mesmo, não tem por que manter este compromisso comportamental, então volta de repente a fazer. Então, essa pessoa possivelmente nunca teve um encontro com Cristo. Quem tem encontro com Cristo não fica hoje é crente, amanhã se desvia, depois se converte, depois se desvia. A pessoa reconcilia, depois se desvia, chega na igreja, chora, tal, ela tem apenas remorso, ela tem reconhecimento que ela errou, mas isso não significa conversão. Conversão é fé mais arrependimento igual convenção. Então a pessoa creu na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ela se arrependeu pelaquilo que ela entendeu ao ouvir a palavra, e dentro dela uma força maior lhe impulsiona a deixar o pecado e fazer agora o que é certo. Mas muitas pessoas simplesmente compreenderam verdadeiramente que seus caminhos são errados e que isso é muito feio e que vai levar para o inferno, e ela toma a decisão de mudar de caminho, mas não pelo poder que o Espírito gerou nela espontaneamente, fazer ela detestar, a Bíblia diz, amar o bem e aborrecer o mal, mas simplesmente ela deixou pela consciência de que aquilo é errado. Muita gente nessa vida tem a consciência que os seus comportamentos são errados. Prostituição, roubo, assassinato, tem muita gente que está assassinando e sabe que é errado. Isso é consciência. E elas falam, um dia eu vou parar, e ela está até falando de coração, só que ainda não é um coração convertido. Então um dia que essa pessoa falar, a partir de hoje eu não mato mais, não significa que ela ainda se converteu. Por que ela se converteu? Porque ela não quer matar. Mas por que ela não quer matar mais? Porque ela tem medo de ficar presa, isso é feio, então tá tudo errado. Ela tem que entender o seguinte, isso entristece a Deus e ela agora tem prazer de agradá-lo. Ao ler a parábola do semeador, nós percebemos o porquê que muita gente estão se desviando. Elas nunca tiveram um encontro com Cristo. Jesus conta a parábola e diz que o semeador saiu a semear e alguma semente caiu na beira do caminho. À beira do caminho a terra é dura, logo não vai ser coberta pela terra. O pássaro vem e come aquela semente. Está falando do pecador que ouve a palavra e o coração é endurecido. O coração dessa pessoa, ela por não entender, mesmo que a palavra vai até o coração, mas ela não compreendendo, por causa do seu próprio estado pecaminoso, ou seu prazer no erro, no pecado, ela escuta. Aí vem o diabo e arrebata. A outra semente cai na beira dos pedregais, no meio das pedras, ou em terreno rochoso. E por não ter profundidade, porque por baixo da terra logo tem pedra, logo ela está quase na superfície, então o que acontece? Ela cresce mais rápido. Ela germinou ao mesmo tempo que as outras sementes. Mas o que aconteceu? É que ela está mais rasa, ela vai então despontar mais rápido. Ela vai aparecer mais rápido. Então está falando daquele que se converte, que vem com muita alegria, certo? Igualmente a semente, por não ter raiz, por estar rasa, ela morre rapidamente. É a pessoa que tem no seu coração pedras que a palavra não falou, não foi no profundo, no mais íntimo do seu ser, não houve uma mudança total. Aí vem as perseguições, vem as lutas, vem a dificuldade, então ela se desvia, entre aspas, ela fraqueja por causa do seu próprio estado, da sua própria situação. O problema está no terreno, não está na semente e não está no semeador. A outra semente cai na beira entre espinhos.
o espinho nasce, cresce e sufoca essa outra semente, essa outra planta. Ela fica então infrutífera, ela até cresce, ela não morre, essa planta, nem sempre ela morre, mas ela fica sufocada e fica, mesmo que ela permaneça ali, ela se torna infrutífera. Não é o que acontece com muita gente, que ela não falta de culto, ela continua indo à igreja, mas ela fica infrutífera, não dá fruto. E lá em João capítulo 15 diz o que acontece com a árvore que está em Cristo e não dá fruto, ela será cortada e queimada no fogo. Agora, a única semente que germina é aquela que cresce no terreno bom, porque o problema está no terreno, certo? O problema está no terreno. E o que é o terreno? O coração das pessoas, que não deixa germinar, ou que venha crescer, mas de forma sufocada. O terreno que rejeita, o terreno que é pedregoso, o terreno que tem as suas anomalias. Então é o terreno bom, a semente cai nele e produz 30, 60, 100 vezes mais. E prospera grandemente. Aquela semente ela desenvolveu por causa que tinha um terreno pronto, um terreno bom. Então o que acontece? Porque muita gente se desvia, são as sementes da beira do caminho. Ouve a palavra e logo se vai. Outros é aquela pessoa que toma a palavra com alegria e agora conta comigo, eu estou aqui, mas o terreno ele é ruim e a semente logo, aquela planta que nasce logo morre. Agora, e a semente dos espinhos, como a própria parábola mesmo diz, que é sufocada. Então quero ler a explicação do próprio Jesus, que diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este que é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. De pouca duração. São as pessoas que rapidamente se desviam, né, na palavra popular. E chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende, se desviam, fica triste. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados, as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e o outro 30. Então a conclusão é, a maioria, o ser humano, nós somos o terreno, que a palavra de Deus ela é semeada, certo? Que a palavra de Deus é semeada. O problema não está na semente. O problema não está em quem semeia. O problema está no terreno, que é impróprio, no terreno, que é ruim. Então, muita gente está na condição do terreno à beira do caminho, terreno endurecido. A outra na condição do terreno cheio de pedras. O outro daquele terreno que está cheio de espinhos. E nós precisamos ser o terreno bom, que a misericórdia de Deus te alcance e que você venha compreender. Muita gente que se diz ser desviados do Evangelho, na realidade, nunca foram terreno bom, nunca nasceram de novo, nunca se converteu ao verdadeiro Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, em Cristo Jesus.